A gente vai repercutir aí essa sessão de hoje na Assembleia Legislativa aqui com o nosso colunista de hoje, André Gomes. Boa noite, André. Boa noite, Linda. O que aconteceu nos bastidores? Porque na CCJ o tumulto foi grande, né? A argumentação é que não ia passar a matéria. Aí foi para o plenário e aí os deputados acabaram aprovando a criação da Fundação PB Saúde. O que aconteceu nos bastidores, nas articulações políticas que fizeram isso acontecer? Pois é, Linda. Como você bem falou, isso começou desde a CCJ ontem, né? Porque a matéria foi considerada inconstitucional, inclusive com votos de 2 deputados do G11, né? Felipe Leitão e doutor Tassiano, que votaram pela inconstitucionalidade. Então, esse projeto, essa organização para aprovação da Fundação PB Saúde começou desde ontem. Quando os deputados governistas viram que a matéria não iria ou poderia não passar, eles começaram a se articular. Então, hoje, a sessão começou já um pouco mais tarde, justamente por isso o presidente Adriano Galdino chegou a se reunir com vários deputados, buscando justamente esse objetivo de aprovar a fundação proposta pelo governo do Estado. Então, se reuniu e aí a sessão começou. Quando começou e os deputados de oposição viram que Adriano Galdino, o presidente, iria colocar essa matéria para votação, eles quebraram o quórum, ou seja, eles se retiraram do plenário para evitar essa votação. Porque a oposição queria debater mais a fundo esse tema, queria discutir esse tema na segunda-feira numa audiência pública. Então, eles pediram isso para que essa votação acontecesse apenas na próxima semana, mas o governo tinha pressa em aprovar a Fundação PB Saúde, já depois de que o governador João Azevedo disse que nenhum OS entraria mais no estado da Paraíba, se referindo aí a complicações causadas e descobertas pela Operação Calvário. Então, esse processo aconteceu, a sessão demorou muito mais do que deveria, a sessão durou toda a manhã, então, quando os deputados quebraram o quórum, Adriano Galdino ainda segurou alguns parlamentares no plenário para continuar isso, e aí, durante todo esse período, ele tentava negociar ainda com alguns parlamentares. E aí, o que aconteceu? Eles conseguiram o apoio dos 3 deputados do Progressista, que são, teoricamente, da base de oposição, mas que decidiram votar. A deputada doutora Jane, de Santa Rita, ela chegou logo depois, né? E aí o presidente, como não tinha encerrado a sessão, deixou a sessão correr e a deputada doutora Jane já vinha aí com esse voto favorável à Fundação PB Saúde, conseguindo assim os 19 votos necessários e aprovando essa matéria já no início da tarde, Linda. Foram 19 a favor. Isso, 6 contrários e uma abstenção, que foi do deputado João Henrique, preferiu não votar. Entre os 6, acredito que deputados da oposição. Da oposição, todos. O que eles argumentaram por votar contra a matéria? Pois é, Linda, muitos argumentos desde ontem da CCJ, pontos que foram discutidos, como a questão de concurso público, né? A Fundação PB Saúde abre espaço também para contratações sem concurso. Então, os deputados de oposição observaram esse ponto e lembraram até, inclusive, do que aconteceu no Hospital Metropolitano, né, onde o concurso foi possivelmente fraudado, como a gente viu aí, como foi repercutido na Operação Calvário. Então, eles questionaram isso, a questão também de uma abertura que, segundo os deputados de oposição, deixa aí em aberto para contratações, inclusive de organizações sociais, e também essa questão, como eu falei, da contratação. Então, eles observaram alguns temas. A deputada Camila Toscano chegou a apresentar algumas emendas para corrigir alguns vícios, mas o projeto passou do jeito que veio do Poder Executivo, né? Ou seja, do governo do Estado. Eles não aceitaram nenhuma alteração à matéria. O governo agora tem uma outra batalha, né? Passou o PB Saúde, agora vem uma outra batalha pela frente. Exatamente. Com os deputados também. Com os deputados também. A oposição com certeza será contra, que é a questão da reforma da Previdência. Sim. Eles aprovaram ontem, inclusive, na Comissão de Constituição e Justiça, a PEC, né, que trata da reforma da Previdência. Porque a reforma da Previdência na Assembleia ela é dividida em duas partes. É uma PEC, uma proposta de emenda constitucional, e um projeto de lei complementar. O projeto de lei já tramita, né, com o caráter de urgência e já está em plenário para votação. E a PEC agora foi aprovada, passou pela CCJ e segue também para plenário. Então, depois dessa superação da Fundação da PB Saúde, que foi aprovada, agora os deputados de situação, os deputados da base do governador João Azevedo, vão começar agora a discutir a reforma da Previdência. Ou seja, muito barulho deve acontecer na Assembleia Legislativa nos próximos dias, principalmente na próxima semana.
Mas o presidente Adriano Galdino também pode levar isso um pouco mais para frente e deixar essa discussão apenas para depois do Carnaval. Pois é, vem agora o Carnaval, semana que vem, folia de rua aqui em João Pessoa, no interior do estado, nas bases, né? Exato. Os deputados também, tem as prévias, as festividades, enfim. Mas se, no caso da PB Saúde, a matéria foi aprovada, acredito que na Previdência, se fizer o mesmo trâmite aí, os mesmos acordos, acho que é possível também, Com ainda certeza. nesse primeiro semestre, ser aprovado. Com certeza, inclusive porque o Progressistas, nacionalmente, foi favorável à reforma da Previdência Nacional. Então, se contar aí com esses votos que o governador contou, né, da base progressista, que são 3 deputados, que é a doutora Jane, né, Cláudio Regis, que está substituindo Tovar, a doutora Jane substitui a doutora Paula, que estão de licença, e também Galego Souza. Então, se contar com o apoio desses 3 deputados, a reforma da Previdência também deve passar com facilidade na Assembleia. Vamos agora para a Operação Calvário. O desembargador Ricardo Vital mandou notificar alguns suspeitos. O que aconteceu? Exatamente. Ele determinou a notificação, inclusive, de Ricardo Coutinho, Estela Bezerra, Para a gente Cida entender, Ramos. quando você diz assim, determinou a notificação, significa dizer o quê? Isso, olha, significa dizer que o desembargador, que é um relator do processo no Tribunal de Justiça, né, da Operação Calvário, ele abriu para que os acusados, 30 acusados, que ainda não foram notificados, para que eles apresentem suas defesas no prazo de 15 dias. Então, ele vai recolher essas defesas desses acusados na Operação Calvário, entre eles, como eu falei, Ricardo Coutinho, Cida Ramos, Estela Bezerra e outros. E aí, antes disso, ele vai analisar para poder levar a plenário, ao plenário do Tribunal de Justiça, para decidir em plenário se acata ou não a denúncia, ou seja, se aceita a denúncia que foi apresentada pelo Ministério Público. Então, ele tem todo esse ritual primeiro, ele vai receber a defesa, né, desses acusados, para, depois disso, levar para plenário e no plenário, Linda, os desembargadores reunidos é que vão decidir se aceitam ou não a denúncia feita pelo Ministério Público. Amanhã tem sessão? Assembleia? Possivelmente não, Linda. Não. Porque na quinta-feira, geralmente, a Assembleia não se reúne, é mais alguma sessão especial, audiência, né, pública, mas ainda não. A audiência agora, a sessão só na semana que vem. Pré-carnaval. Pré-carnaval. E a Assembleia também já decidiu, né? Ela entra em recesso, um pouco de recesso na quarta-feira, na próxima, que é a quarta-feira de fogo, certo, das muriçocas, e só retorna após a quarta-feira de cinzas, na quinta-feira. Muito bem. Obrigada pela sua participação. Eu que viu? agradeço. Boa noite para Boa você. noite.